Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Edição essa que iremos tratar da vitória da seleção da Argentina diante do selecionado brasileiro. Eu dizia, em outros programas nossos, como na Resenha da Bola, da última segunda-feira, que a Argentina era a favorita. Opinião essa que foi também semelhante à dos nossos analistas na Resenha da Bola, Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robinson Lessa. Porque o Brasil, não é de hoje, não consegue jogar, não consegue apresentar um futebol minimamente aceitável para uma seleção que tem individualmente grandes jogadores, mas que não tem um esquema tático. Não tem um treinador à altura do peso que tem uma seleção brasileira. Aliás, a seleção brasileira é o produto do meio do futebol mais forte fora do país, aqui na Europa. Todo mundo fala, muita gente, é normal hoje você ouvir afirmações do tipo: ninguém mais gosta, ninguém mais vê a seleção como antes, ninguém acompanha mais a seleção como antes, e tem uma verdade nisso sim, e forte, por uma série de motivos. A começar, e aí é um ponto que eu coloco como crucial, estava até a debater ontem com um amigo meu no Brasil, pela internet, que você pode ter vários aspectos quando vai falar das razões que levam o Brasil a apresentar, ou melhor, não apresentar um futebol minimamente convincente. E tudo começa, e na minha opinião, Antônio Júnior, eu coloco como fundamental e chave para todo o resto, para todos os outros problemas que você pode citar aqui, pode enumerar. Os jogadores não estão se dedicando ao máximo. Mas isso e aquilo. Gente, os desmandos da senhora CBF de décadas atrás, com gente presa, vários presidentes, Ricardo Teixeira, Marim, Del Neri e tantos outros envolvidos em escândalos, faz com que a imagem da seleção brasileira seja péssima, e aqui na Europa a gente tem essa dimensão, e isso acaba afetando de forma decisiva no jogo em si, na seleção em si. E aí vem as escolhas de treinadores sem muita base, como foi, na minha opinião, do Dorival Júnior. Após uma tentativa com o Fernando Diniz, na minha opinião, um técnico com muita capacidade, deixa a desejar assim ainda, comete erros, como todo profissional pode cometer, e, na minha opinião, também cometeu quando esteve no comando por alguns meses na seleção brasileira, mas é, sem dúvida, um treinador com algo mais. Só que aí esse ambiente já contaminado da seleção brasileira, tudo isso que a gente sabe, até chegar ao Dorival Júnior em janeiro de 2024. E o que a gente viu até hoje é uma seleção sem esquema tático, uma não definição de escolhas de nome. É claro que você pode fazer testes, mas a cada convocação são várias mudanças. Não tem uma sequência. E sem esquema de jogo, não tem como uma seleção, por mais que tenha jogadores de alto nível, para citar alguns aí, o Vini Júnior, Rafinha, o Rodrigo, não tem como uma seleção apresentar um futebol no nível que o peso da seleção brasileira exige. Cada vez mais o futebol é coletivo. Não tem mais aquela conversinha, aquele papo, coloca o jogador tal que ele vai decidir a partida, mesmo estando numa seleção, num time de um nível mais baixo. Não tem mais isso, gente. O futebol hoje é outro. Uma marcação intensa, futebol mais rápido, sobretudo uma marcação mais forte.
o condicionamento físico também sendo fundamental. E se você não tiver um coletivo muito ajustado, para aí sim, com esse coletivo forte, os jogadores mais habilidosos apresentarem aquele diferencial, aí sim. Mas, de forma contrária, sem ter um coletivo, sem ter um esquema de jogo definido, esquemas, né, de jogo, melhor dizendo, fica inviável. Como é que você vai ver uma seleção brasileira reeditar jogos de... Olha, tem tanto tempo já, né? Quem é capaz de chegar e falar agora, falar, não, nos últimos 2 anos eu vi um jogo da seleção fantástico? Não viu, não viu. Ah, mas a ida para o Mundial de 2026 está garantida. Meu lugar, não é bem assim não. Mas não é meu. Eu vi ontem, inclusive, na transmissão, alguns colegas jornalistas dizendo, não, o Brasil já está classificado, a questão não, classificado, quem disse, cara? Basta em 2 rodadas o Brasil perder e o próximo jogo será contra o Equador fora de casa, para ter essa ameaça também e pelo menos ter que disputar uma repescagem, né, o playoff. Então, mas a questão nem é só essa, a questão é que o futebol do Brasil é pífio. E volto a dizer, coloco aqui, tudo começa e é fundamental, respeito a opinião de cada um, mas é fundamental, tudo isso está a ocorrer pelos desmandos da senhora CBF, que não tem credibilidade nenhuma, é uma instituição desmoralizada a ponto de qual técnico estrangeiro, que na minha opinião também é comum da ideia de muitos colegas, né, dos torcedores também, que a seleção tem que ter um treinador estrangeiro, que no Brasil nós não temos um treinador com repertório para dirigir uma seleção brasileira. Ah, tem o Felipe Luiz surgindo. Gente, o Felipe Luiz tem tudo para ser um ótimo técnico, já é, na minha opinião, um grande técnico, mas está começando, não é por aí. Né? Para esse momento agora, a gente tem que pensar num treinador. Aí se falou, se fala no nome do Jorge Jesus e do Abel Ferreira como sendo 2 nomes mais próximos, né, da realidade da CBF acertar. Já trabalhado no Brasil e tal, e seria teoricamente mais fácil do que você tentar convencer um treinador aqui da Europa, né, dos grandes nomes, aí comandar uma seleção brasileira. Não é só pelo dinheiro, não, porque a CBF tem muito dinheiro. O dinheiro não é o problema, não é o salário desse técnico. A questão é a imagem desse treinador querer associar a sua imagem de um técnico renomado, dirigindo clubes de ponta aqui na Europa, e treinar uma seleção brasileira. Repito, a imagem aqui da seleção também da CBF é péssima, é mundialmente, é espalhado já isso. Então tem essa questão que pouca gente aborda. Eu não vejo quase ninguém, nenhum colega jornalista, nenhum programa, abordar essa questão como sendo um fator crucial para um técnico poder comandar uma seleção brasileira. Então, mais do que uma atuação, mais uma, fraquíssima da seleção brasileira, que tomou 2 gols logo de cara, conseguiu achar um gol que foi dado, né, pela Argentina, numa falha do zagueiro argentino, que o Matheus Cunha aproveitou e fez o gol, e depois foi aquilo que a gente viu, o Brasil sofrendo o 3º gol, aí ele, o Dorival, né, tem a genialidade de, no segundo tempo, vou colocar o Hendrick, ele vai lá e faz um gol, tenta fazer o primeiro, o segundo, coloca o Léo Ortiz lá atrás, Léo Ortiz que não pôde também, numa seleção toda confusa, né? Como é que esses jogadores iriam sobressair? E aí veio, né, o 3º gol, ainda na primeira etapa, né, só consertando aqui, e na segunda etapa o 4º gol, e ficou barato, porque poderia ter sido 5, 6-1, se a Argentina não tirasse um pouquinho o pé. A verdade é que o Brasil sofre essa derrota, mas essa derrota é apenas mais um ingrediente de toda essa situação que envolve o futebol do Brasil, e, repito, a começar pela senhora CBF, a Confederação Brasileira de Futebol.
hoje com o senhor Edinaldo à frente, mais um foi reeleito agora, e é uma vergonha, gente. Foi reeleito porque as federações estão na mão dele. É tudo armado. O que dizer agora do Ronaldo, que chegou a pensar em concorrer às eleições, mas não teve apoio de nenhuma federação, parece que só uma. Porque é tudo armado, está tudo na mão ali da CBF, na mão do Edinaldo, é claro. É uma sujeira muito grande. E isso, volto a dizer, na minha opinião, é fundamental para todo o resto, para tudo que envolve o futebol do Brasil. Quem achar diferente, respeito, mas quanto a fatos, né, tão claros, tão óbvios, não há argumento, gente. Então, essa derrota é apenas mais um ingrediente de toda essa situação deplorável que vive o futebol do Brasil, que vive a seleção brasileira. Esta nossa edição do PV Desporto vai ficando por aqui. Lembrando que teremos na sequência, outra edição da nossa Resenha da Bola. Vamos repercutir ainda a seleção brasileira, mas também o início do Campeonato Brasileiro. Final de semana chegando e de volta o Campeonato Brasileiro, as equipes lutando nesse início ainda de temporada pelas competições principais após aquela fase de estadual, enfim, que tivemos até pouco tempo atrás. Convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.